Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com credibilidade e respeito informação para sua noite. Eu tenho o privilégio de iniciar essa noite de muita informação com a doutora Andressa Moraes, ela que vem diretamente de Barra do Garças, hoje possui especialização em ABA, Denver, neuropsicologia e é mestranda em neurociência, né? O autismo não é um limite, é um convite a uma nova forma de enxergar o mundo, não é verdade, doutora? Muito Isso mesmo. bem-vinda. Obrigada. Doutora, o que que fez você escolher essa área de atuação, a sua profissão? É um desejo de infância ou você foi escolhida por ela? Eu diria que fui escolhida para ser psicóloga. Não era meu primeiro desejo ser me tornar psicóloga, mas acabou que, fatos do destino, eu acabei me tornando psicóloga. E principalmente a psicologia infantil, eu costumo dizer que crianças que me escolheram porque eu também não tinha nenhum desejo de me tornar psicóloga infantil. Uhum. Mas em todo lugar, em toda clínica, recepção que eu chegava, as crianças iam doidas para cima de mim e me acenar, me abraçar, sendo que eu não fazia absolutamente nada para que elas gostassem de mim. Isso acontecia de forma natural. Então eu decidi, vamos abrir esse caminho, né? Vamos aprofundar nisso, vamos ver o que nos leva, né? E eu já estou aqui. Que benção. Era o seu propósito, já gritando latente ali, né? Acredito que Eu falo sim. que nós somos escolhidas para Hum, viver algo, e quando a gente é escolhida para viver algo, a gente pode até transitar por outras áreas, mas o hum, destino acaba nos trazendo de volta no lugar exatamente onde nós devemos estar. exatamente. E a Hum, gente quer conhecer um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, vamos falar um pouquinho sobre a criança autista, né? uhum. E eu gostaria que você falasse para mim qual que foi o momento que mais marcou a sua escolha, por essa área. Durante a minha estágio da faculdade, eu me aceitei. Falei, vamos ver, vamos atender uma criança pelo menos uma vez. Uhum. Então, aquela criança, ela se apegou tanto ao atendimento, que eu nem esperaria que ela fosse apegar tanto assim, que definitivamente mudou a vida dela. Em questão de 3, 4 atendimentos, a gente conseguiu ter um trabalho muito bom, com a respectiva muito boa dessa criança. Então, eu percebi que mudar uma criança, a gente pode mudar a visão de um adulto também, né? Porque se você faz um bom trabalho com uma criança, principalmente aquelas crianças que não têm apoio, que não têm família, que não têm estrutura nenhuma, às Uhum. vezes, um olhar diferente de um profissional pode mudar toda a vida daquela criança, pode marcar, de fato, a infância dela. Então, isso é o que me motiva, é o que me leva a, toda vez que eu pego uma criança, principalmente criança nessas situações, de que o preconceito que muita sociedade tem, principalmente com as crianças típicas, autistas em específico, a gente pode transformar a vida dessas crianças tendo um olhar mais digno, mais Com respeitador e sem certeza. preconceito. Então Porque é essas isso. crianças vão se tornar um adulto, né? Exato, Então, assim, eu exatamente. acho que essa abordagem inicial, esse Hum. cuidado na infância, vai refletir muito no adulto que ela vai se tornar. Exatamente. Se a gente trata com preconceito e com indiferença, logo ela vai crescer assim, né, com essa indiferença. Agora, se a gente ensina que há outros caminhos, então ela pode escolher também transitar em outros caminhos. Com certeza. Eh, Você tem várias especializações, né? O que que motivou você a fazer tantas especializações e se aprofundar nessa área mesmo? Cada criança que eu pegava era um desafio, não Uhum. só atípicas, né, mas as típicas também. Então eu percebi que eu precisava me aprofundar mais, né, principalmente na questão do autismo, nível de suporte, um, 2, 3, 4, Uhum. que cada vez mais avança. Então, se você ficar somente com um conteúdo, somente com um método, não é o suficiente, muitas vezes. Então, eu vi a necessidade de cada vez mais estar estudando, estar me aprimorando, e a gente nunca para, nunca deve parar, né. A própria atuação profissional te exigiu isso. Isso, Você viu essa exatamente. necessidade de se aprofundar para poder servir melhor. Isso, para poder atender melhor tanto a criança, mas também a família também. Bacana. O que que te move no Hum. seu dia a dia hoje como profissional da saúde? Eu tenho um olhar, o que me comove mais são pelas crianças que realmente não têm condições. Eu decidi virar neuropsicóloga justamente por causa disso, porque uma avaliação neuropsicológica hoje, se você for levar à risca, é uma coisa muito cara. Sim. É em torno de 3 a Você atende no SUS hoje? não, eu não atendo pelo SUS, mas eu faço um atendimento social para aquelas mães que às vezes não têm condições, tem 2, 3 crianças que precisam fazer avaliação, que é exigido hoje em dia, Sim, e que não têm condições, então eu faço um preço mais social sim, para sim. que elas consigam ter esse diagnóstico, essa avaliação e consigam aí ter o direito do filho estudar de forma digna, né.
As escolas hoje não é um problema, não é uma culpa delas, até porque é necessário, Sim. exige um diagnóstico para dar uma melhor sequência. Só que aí, fala para essa mãe, a rede pública, infelizmente, não tem acesso, não tem profissionais nessa área que façam essa avaliação, e os particulares são muito caros. Então, nesse sentido, eu vi a necessidade de me tornar uma psicóloga para poder atender essa demanda. Que bênção, né? Que Deus tocou você, que você escolheu esse caminho tão bonito. Admiro muito a profissão de vocês, o trabalho. A gente caminha para o futuro com o maior número de crianças autistas, né? Uhum, As perspectivas, se eu não só me engano, são 9 para 10, né? Quase 1 para 1. exato. Então, é Uhum, importante quando a gente encontra, se depara com profissionais como você, que decidem se aprofundar, se dedicar a essa área, né? uhum. A gente sabe da importância da profissão de vocês. Quais são os maiores mitos que você, doutora, ainda enxerga, ainda vê em relação ao autismo? Um dos maiores mitos que eu consigo perceber é a limitação que às vezes a própria família coloca na criança. Tipo, ah, a minha filha é autista, será que ela vai casar um dia? Será que ela vai ter um filho? Será que ela vai se tornar um profissional? Não, por que não? Ela vai ter diferentes limitações como qualquer outra pessoa. Nós também temos as nossas limitações, Sim, né? Como claro. qualquer outro ser humano. Aham. E o autista também tem os dela. Então ela pode sim levar uma vida normal, só que vai ter às vezes alguns cuidados a mais, um jeito diferente a mais, né? Não vai ser aquele padronizado que a gente está acostumado. Talvez seja totalmente diferente. E não é porque é diferente que seja ruim, né? Então, essa primeira é um dos maiores mitos que eu vejo até hoje. Eu conheço autistas adultos que têm uma vida normal e, e Pleníssima, né? assim, super inteligentes. Exatamente. Super inteligentes, por sinal, sabe? Desenvolvem muito bem suas funções, suas ações, se relacionam bem. Eu acho que é de outra forma que os pais enxergam. Acho que o Hum, trabalho com a família é muito importante também, né, Andressa? exatamente. Não é só a criança autista que precisa de atendimento. É os irmãozinhos que precisam de atendimento. É o pai e a mãe que às vezes não está perdido, não sabe o que fazer. Sim. Então, todo mundo precisa. Como que a informação correta pode mudar a realidade dessa família? É igual no sentido que a gente acabou de falar, né? Que esse mito que ainda tem, né? Se você pegar uma família que acaba de receber um diagnóstico, seu filho é autista, automaticamente, principalmente as mães, acaba que, meu Deus, o que que eu faço agora? Né? Será que meu filho vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Será que eu vou ficar dependente de mim? Que eu acho que é o maior medo das mães, é que os filhos não se desenvolvam depois que elas Sim. partirem, né? Aham. Então, a gente chegar e acalmar e dar a informação correta de que não é assim, não precisa desse desespero todo. O seu filho, ele vai se desenvolver, vai desenvolver. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, né? Mas vai desenvolver. Então, essas informações é, de correta mesmo, de que não é o fim, mas que é só o começo. Né? E que se você tiver paciência, não de largar todo o preconceito de mão, você vai ter aí uma família normal, uma criança normal. Autismo ele não precisa ser denominado como se fosse o fim, né? Mas Esse é o não, começo de uma nova é o história. começo de uma nova história. Qual a diferença entre um atraso de desenvolvimento e o espectro autista? Quando a gente fala de autismo, vamos supor, o que a gente fala, aquilo que é esperado e Uhum. aquilo que está em atraso. Até 2 anos é normal, a gente espera que a criança já comece a falar pelo menos alguma coisa, né? Ou até a balbuciar alguma coisa, né? Que é o mé, aquelas palavrinhas de bebê. Então, se até os 2 anos a criança ainda não desenvolveu isso, pode ser um dos sinais. E também, se ela não consegue interagir, não consegue olhar nos seus olhos, não consegue, você pega uma chave e mostra para ela, ela não dá muito moral, gosta muito de brincar mais sozinha, não de interagir ali com outros, mas sempre ali no cantinho dela, tem crises e bis e muita dificuldade com o sono. São sinais que a gente precisa ficar em alerta para fazer uma boa avaliação. Quanto mais cedo suspeitou, procure ajuda profissional, porque quanto mais cedo a gente começar o processo de tratamento, melhor qualidade de vida essa criança pode ter. Como que o modelo Denver e ABA se complementam na prática clínica? O modelo ABA, o método ABA, é o modelo mais, digamos que de exclusão e repetição de comportamento. Eu vou repetir esse comportamento até a criança conseguir repetir comigo. E Uhum. o modelo Denver é um modelo mais naturalista, Uhum. aonde tem uma criança no ambiente ali, nem todas as crianças vão gostar de você desde o primeiro momento. Às vezes elas vão ter um pouquinho de. E tá tudo bem, você precisa respeitar essa abordagem, Até esse as momento. crianças que não são autistas são assim. Exato, né? Nós também somos assim, né? Somos, né? Então a gente permitir
que ela me aceite no ambiente, que ela me aceite brincar com ela aos pouquinhos eu vou chegando ali, aos pouquinhos ela me dá um carrinho, um brinquedinho para ela poder brincar comigo. Então, o modelo Dentro leva mais essa questão de naturalidade, sem ser aquela questão de, não, eu tô aqui brincando, você tem que brincar comigo e ponto. Não é assim. A criança autista, ela tem dificuldade de se Tem concentrar, né? Ela não gosta dificuldade. de imposições sobre ela, né? Exatamente. Inclusive, tem um caso clínico que deu muito certo, na qual a criança não ficava comigo de forma alguma na sessão. Sempre tinha essa muita. Aí então eu propus, vamos trazer a família toda aqui para cá? Sim. Aí fomos os irmãos, o pai, a mãe, a gente ficava lá. Com o tempo, ela se desenvolveu tão bem ao longo disso, porque a gente trazia, transformava aquele ambiente terapêutico ali no ambiente familiar, no dia a dia, que ela deu um salto de desenvolvimento muito grande. Então é você realmente olhar para aquela criança com, nossa, não é porque ela tá difícil que vai ser assim, né? Com certeza, com certeza. É, família atípica e caminhos de apoio, né? Como que funciona a sua abordagem para essas famílias atípicas, né? Porque a gente falou da importância da família também ser acompanhada, né? Uhum. Como que funciona a sua abordagem, doutora Andressa, com as famílias? Com o pai e a mãe, infelizmente a maioria é somente a mãe que vai e que acompanha nessas questões. Nós precisamos acolher essa mãe, primeiramente, saber como que ela está psicologicamente, porque a mãe é o esteio da casa, né? Se a mãe cair, a Tudo casa cai. desmorona. Desse jeito. Então, se o filho sentir, principalmente o filho atípico, que está fazendo a mãe sofrer, que não está ornando ali naquela família, ele também vai sentir, ele também pode ficar depressivo em relação a isso, mas ele não vai saber falar, se expressar, né? Então, a gente acolher essa família, acolher os irmãozinhos, que com certeza, quando a criança é autista, a mãe vai dar mais atenção Para para aquele, criança para autista. aquela criança autista. E o ciúmes entre irmãos já é uma coisa normal. E se dobra com essa questão do cuidado, né? Ah, minha mãe Exato. dá mais atenção para mim e tal. Então, também os filhos podem ficar depressivos em relação a isso. Enciumados, né? Acaba Enciumados que tem que ter esse acompanhamento com as crianças também. também. Então, não adianta eu só levar o meu filho autista para as terapias, hoje em dia tem um monte de terapias, que às vezes é até um pouco demais, né? Porque tem terapias aí que alguns médicos exigem 10 horas por semana. Só TO, fora psicologia, fora fono, então assim, a semana inteira Aham, carregada, né? Mas não adianta eu só levar essa criança e não trabalhar em casa. com certeza. Então, essa mentoria é trabalhar dessa forma. Vamos olhar realmente para essa família com mais cuidado. Doutora, quais são os primeiros passos, né, que a família deve tomar após o diagnóstico, né? Receber o diagnóstico, qual que é o primeiro passo que a família deve tomar, deve seguir? Um dos primeiros passos, depois que recebeu o diagnóstico e fez toda a avaliação, é ver qual que realmente é a maior necessidade daquela criança naquele momento. Geralmente, é o médico que já instrui, já coloca até as horas ali que precisam ser trabalhadas com essa criança. Uhum, Que geralmente é psicoterapia comportamental ABA, fono, dependendo se a criança ainda não for não verbal, uhum, terapeuta ocupacional, quando ela tem alguma dificuldade ali na coordenação motora, em andar, em correr, né, que vai ser necessário. Às vezes os três, às vezes só dois. uhum. Nutricionista, quando a criança tem muita seletividade alimentar, Sim. que não come absolutamente nada. Então, aí vem a importância da equipe multidisciplinar, trabalhar em conjunto e Uhum. cada um individualizada. Não é porque é autista que todos os autistas são iguais. Não é assim que funciona. Cada criança é única, cada família é única, É personalizado, né? Adaptável para cada para cada necessidade, né? necessidade. A gente sabe que o autismo, ele não tem cura, mas ele tem regressão, né? Você pode Tem regredir do nível regressão. 3 para o 2, do 2 para o 1, né? Sim. E isso está muito influenciado e ligado para o diagnóstico precoce, doutora? Quanto mais precoce a gente fizer, mais chances de diminuir essa regressão. Agora, se eu sei que meu filho é autista, precisa do tratamento, mas eu não corro atrás, às vezes até por questões financeiras também, porque não é barato o tratamento. A probabilidade dessa criança for regredindo é muito maior. Então, se ela tem dificuldade com o social, se eu não trabalhar e se eu não estimular o social, quando a forma ela vai crescendo, ela vai aprendendo maneiras e técnicas e manias, comportamentos estereotipados que vai fazer ela ficar mais regressiva em si mesma. Uhum. Então, ou seja, vai regredir, né? Se é nível 1, vai para nível 2, vai para nível 3. Então, é a importância do tratamento para essas crianças desde cedo.
Qual que é o papel da escutativa, né, e do acolhimento no processo terapêutico? Uhum. Geralmente quando a mãe, ela percebe os sinais, a escola já avisou, né, já tá percebendo ali, e ela vai para o médico. O médico faz um encaminhamento para fazer essa avaliação. Eh, a partir deste momento, já que a mãe já vai no médico, a mãe já está na sua maioria das vezes, em desespero, né. Sim. Ainda Já ainda há muita surpresas, o pessoal ainda rejeita muito o sim, diagnóstico, doutor? muito, muito. Fala: Ainda há "Não, isso é rejeição? normal, isso é coisa de menino, desse menino da birra, né, ai, que ele é preguiçoso", Isso. né. Então, e aí, quanto mais difícil a gente perceber, a família aceitar, mais difícil é, tanto para a criança também, porque ela vai ver que ela não consegue se encaixar. Os pais, às vezes, não só os pais, mas a sociedade em si, quer que ela se encaixe no quadro X, mas ela não se identifica com o X, ela se identifica com o quadrado, digamos assim. Sim. E aí fica exigindo aquilo ali, né. Então, essa é a importância de nós, informar, acolher e falar: "Olha, não é assim que funciona. Não é porque o seu filho gosta disso aqui que precisa ser diferente, que precisa ser um caos, né, não precisa ser assim". Então é onde entra também esse acolhimento familiar. Acolher a tristeza da mãe, acolher a tristeza da família, porque não é fácil quando a gente recebe um diagnóstico de qualquer tipo, né, não é Sim. fácil. Acolher, porque quando a mulher fica grávida, o que que ela pensa, né? "Ah, eu quero meu filho é perfeito, ele vai, conseguir fazer isso, ele vai se casar com tal ano, ele vai se for pai", já fazem os planos Faz para muitos isso. planos, né. Então, quando descobre um diagnóstico, é como se esses planos caíssem Cria muita abaixo, expectativa, na cria muita verdade, né. expectativa. Então, a gente acolher, esse sofrimento faz parte também. A gente também tem que deixar os pais desabafarem, né? Não é só ficar brigando ali, né? Com Mas também tem que certeza. escutar essa questão. É muito lindo o trabalho de vocês, e é isso mesmo, é um todo, né. Uhum, Porque não adianta essa criança ela ter o acompanhamento, ter ali o acompanhamento multidisciplinar, mas em casa os pais não deram sequência, uhum, né, o que eles precisam dar de suporte, de acolhimento, de não exercer o preconceito, de tratar essa criança como uma criança normal, né, exatamente. porque eu falo que o papel da família é fundamental, Sim, com e certeza. eles precisam ser redirecionados, ser instruídos nesse processo, né, Uhum. mas é muito importante. O que que você gostaria, doutor, o que que você mais gostaria que toda mãe ou pai soubessem logo no início da jornada, quando eles descobrem que as crianças, né, que tem uma criança autista, uma Hum. criança, com espectro autista, qual que seria a informação que você acha que todo pai e toda mãe deveria saber? Que o autismo ele não é uma limitação. Ele não precisa ser uma definição de que meu filho é autista, vai ser autista como se fosse algo ruim, algo pesado, algo que Taxativo. é algo que, nossa, é a pior coisa do mundo. Ele não precisa ser isso. O autismo, a criança com autismo, ela tem a sensibilidade que nós, seres humanos normais, digamos, que nos diagnosticamos como normais, às vezes não temos. Eles conseguem sentir de uma maneira única. Eles conseguem olhar para nós e ser sincero de uma maneira única, na qual a sinceridade que hoje o mundo não tem tanto assim, né. Então, eles são especiais. Eu costumo falar para minhas crianças que eles são como se fosse têm poderes, super-heróis, são super-heróis. Sim. E em cada coisa que eles gostam, né. Então, o autismo ele não precisa te limitar. Nenhum diagnóstico que nós temos, ele precisa nos limitar. A gente pode conseguir ir muito além, se a gente estiver disposto, de fato, a olhar para essa criança com um olhar diferente. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Pelo Obrigada. seu olhar atento, carinhoso. A gente vê que você fala com muito amor da sua profissão. Hum. Muito cuidado, meiga para falar, né, sobre a profissão. E isso eu acho que faz toda a diferença. O profissional hoje que ele acolhe uma família assim, ele tem que ter muita empatia, se colocar muito no lugar. A gente sabe dos desafios, né, e a gente sabe que é possível vencer, Sim, é claro. possível tornar essa criança um adulto com habilidades, com aptidões normais. E tudo isso vai estar atrelado ao acompanhamento do profissional ali. O nível de profissional que você escolhe para estar acompanhando o seu filho ou sua filha. Sim, com Então, isso eu certeza. acho que é um fator decisivo, né? Então, estar bem acompanhado, estar bem amparado no sentido neuropsicológico, né? No sentido profissional, faz toda a diferença. Então, eu acho que isso vai definir muito sobre o futuro dessas crianças. Sim, claro.
Doutora, qual recado final você deixaria para as mamães, para os papais que estão nos acompanhando, acerca do autismo, acerca do trabalho que você desenvolve, principalmente em relação a famílias que acabaram de receber o diagnóstico? Que recado você deixaria? Eh, não desistam dos seus filhos. Não desistam de lutar por eles. Não desistam de levar eles para a escola. É difícil, principalmente na escola, porque com muito barulho. As crianças autistas, principalmente no nível mais grave, de 3, 4, tem uma resistência muito grande. Mas se você que é mãe, você que é pai, se você desistir do seu filho, quem é que vai lutar por ele? Verdade. Então, não desista. No começo tudo é difícil, eu sei. Infelizmente, na rede pública não temos o apoio necessário. Sabemos que o tratamento não é barato, mas existem profissionais que também trabalham de forma social, assim como eu. Então, não desista. É difícil? É difícil. Mas às vezes você está passando por aquela dificuldade porque você vai aprender com ela também. Talvez você vai aprender a amar o seu filho de uma maneira única. E esse olhar que você vai transmitir para ele pode ser arrebatador. Pode fazer com que tudo mude. O amor pode transformar tudo, mas agora, se a gente optar por desistir, por abandonar, aí de fato, o que vai ser dessa criança? Então não desista do seu, não desista da sua família. Que bênção. Olha, o recado tá dado para vocês, tá? Não desistam da família de vocês, né? Eu falo que toda criança atípica é um universo esperando para ser compreendido, né, Uhum. doutora? Então, assim, há de haver compreensão, acolhimento, para que vocês passem por isso ainda mais unidos. Eu acho que isso fortalece, cria vínculos familiares, né? Uhum. Quando nós nos deparamos com um desafio, acaba que cresce ali, nasce ali uma missão, né? E isso acaba unindo a família. E é Exato. muito importante quando a gente enxerga dessa maneira. Doutora Andressa, para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual o seu Instagram? É, é @neuropsi APC Moraes. Você atende onde em Barra do Garças Eu hoje? atendo lá na clínica Reconstruir, Uhum. que fica na rua Peri de Campos, número 393. Barra do Garças, minha Barra do Garças. conterrânea. Obrigada, foi muito bom Obrigada. recebê-la aqui, viu? Vocês que nos acompanharam em mais um Dr. Cash, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você que pode compartilhar, replicar essas informações e fazer com que o maior número de pessoas sejam impactadas, como você foi nessa noite. Então, ajude a salvar vidas, faça a sua parte. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, acione aqui, ó, aqui em cima, o sinalzinho de notificação para que você esteja atento a tudo que é postado aqui no nosso canal. E participe. Mande perguntas, sugestões, porque o nosso time virá aqui com maior alegria e prazer informar você. Tá bom? Espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!